Olá, sejam todos bem-vindos ao portal de estudos de Química. Neste momento, nós vamos dar continuidade ao estudo da termodinâmica. Hoje, na parte de número 4, vamos estudar a segunda lei da termodinâmica, que trata dos processos com relação ao seu sentido, ou seja, a sua espontaneidade. No entanto, esse estudo das reações com relação ao seu sentido, quando o processo pode ser irreversível ou reversível, quanto à espontaneidade do processo, nós precisamos de uma variável chamada de entropia. Então nós vamos começar esse estudo iniciando o entendimento dessa variável chamada entropia. Então aqui está a definição. Entropia, primeiramente, é uma função de estado que dá medida direta do estado caótico, ou também conhecido como grau de desordem do sistema. Esse termo aqui, a desordem, é o termo que traduz exatamente o significado da entropia. A entropia é uma grandeza que está relacionada ao grau de desordem do sistema. Agora, uma definição mais sofisticada, em outras palavras, a entropia mede o grau de aleatoriedade da distribuição das partículas numa dada região do espaço. Muito bem, vamos começar aqui com essa charge à sua direita, que mostra o quarto dessa criança, desse rapaz, extremamente desorganizado. E a mãe, incrédula, verificando o ocorrido, a criança justifica o fato, porque a tamanha desordem do quarto da criança. A culpa é da entropia. Entropia é uma grandeza que vai relacionar o estado de desordem do sistema. Então, aqui no quarto dessa criança está extremamente desorganizado, consequentemente, esse ambiente possui uma alta entropia. A entropia é uma grandeza que relaciona o grau de desordem do sistema. E nessa definição aqui, foi colocado que a entropia é uma função de estado. O que isso significa? Nós tratamos desse assunto nas primeiras aulas de termodinâmica. Na ocasião, eu disse para vocês que uma função de estado é aquela que não depende do caminho na qual vai ser originada, apenas do estado inicial e do estado final. Aqui nessa figura à sua esquerda mostra exatamente o significado da função de estado. Aqui nós temos o estado de número 1 com uma entropia S1, e aqui nós temos o estado 2, que é uma entropia S2. E para calcularmos a variação de entropia, como trata-se de função de estado, eu tenho dois caminhos, mas não depende do caminho 1 ou do 2. Qualquer um dos dois leva ao mesmo resultado. Eu posso, pelo caminho número 1 aqui, nessa seta em verde, calcular a variação de entropia por um processo que usa o calor pela temperatura. Ou eu posso calcular o mesmo valor de outra maneira, através da relação da entropia final menos inicial. Não importa se eu uso o caminho 1 ou 2, a variação de entropia ela tem o mesmo valor. É isso que significa uma função de estado, certo? Ela não depende do caminho, apenas do estado inicial e final. Já que eu fiz aqui uma pequena apresentação de duas maneiras para realizar o cálculo dessa entropia, essa primeira opção, a variação de entropia é dada pela entropia final menos inicial, ela é aplicável para processos irreversíveis, que nós vamos tratar no decorrer dessa aula. E já uma outra relação, uma outra definição algébrica para a variação de entropia é dado por calor reversível sobre temperatura. E aqui deve-se ressaltar o fato que essa segunda relação ela é aplicável somente em casos em que a temperatura ela é constante, ou seja, trata-se, portanto, da fórmula utilizada para o cálculo da entropia em processos isotérmicos, certo? Ou seja, onde a temperatura ela é constante. E nesse primeiro caso, a variação de entropia dada pela entropia final menos inicial
ela é estabelecida em processos reversíveis que nós vamos citar dentro de instantes. Muito bem, então entropia é uma grandeza que está relacionado ao grau de desordem do sistema. Quanto maior a desordem do sistema, maior é a sua entropia. Mas existem alguns fatores que modificam a entropia, que pode fazer com que esse valor aumente ou diminua o valor numérico. Então nós vamos estudar agora os fatores que modificam a entropia. Primeiramente, nós vamos levar em consideração o estado físico das partículas. Aqui nós temos uma figura que mostra o modelo microscópico dos estados da matéria. Aqui à sua direita o estado sólido, que depois se transforma em líquido, e por fim o estado gasoso, mas esse sistema encontra-se em equilíbrio. Então o gás ele pode ser resfriado, comprimido, transformando-se num líquido, e o líquido por sua vez transformado num sólido. E a entropia do sistema, como que fica? Muito bem, se nós analisarmos primeiramente aqui essa figura da direita para a esquerda, nós verificamos que o estado sólido é o estado mais organizado dos três, e essa organização implica numa baixa entropia. Mas, à medida que é aquecido essa substância, as ligações interatômicas ou intermoleculares são rompidas, e essa ordem ela vai perdendo a sua configuração, e aí o sistema passa a ficar mais desordenado. E se você pegar no líquido e continuar aquecendo, e aí o que vai acontecer? Aí o grau de desordem aumenta ainda muito mais. Então, de todos os três estados, o gasoso é o que possui maior entropia, maior desordem. E essa figura da direita para a esquerda ocorre um aumento da entropia. Eu vou escrever isso daqui, ó, da direita para a esquerda, aumenta o grau de desordem do sistema, ou seja, aumenta a entropia. Agora, se nós analisarmos o contrário aqui, essa figura que representa as mudanças de estado físico da matéria da esquerda para a direita, do gás passando para o sólido, para o líquido e depois para o sólido, aí acontece exatamente o oposto, né? Ou seja, aumenta a ordem do sistema e diminui a entropia. A entropia, recapitulando, é uma grandeza que está diretamente relacionado ao grau de distribuição das partículas ou de aleatoriedade. Traduzindo em termos mais populares, a entropia é a grandeza que está relacionada ao grau de desordem. Quanto maior a desordem do sistema, quanto maior a distribuição das partículas numa determinada área, maior é a entropia. Consequentemente, se o volume é menor, significa que as partículas estão mais ordenadas e com isso a entropia é menor. Então isso aqui é muito importante para a resolução dos exercícios. Porém, eu vou dividir essa videoaula em duas partes. Eu vou dar a parte teórica nessa aula, e na aula subsequente eu vou apenas fazer a resolução dos exercícios referentes a essa teoria. Continuando, agora nós vamos ver uma outra propriedade, podemos dizer assim, com relação ao estudo da entropia, que é um gás comprimido que, por sua vez, ele vai ser submetido a uma expansão. O que acontece se o gás for submetido a uma expansão com relação à sua entropia? Aqui nessa figura eu tenho um exemplo bastante peculiar, que aparece com muita frequência nos exercícios, que é referente a um gás que encontra-se num sistema de dois balões, onde à esquerda o gás encontra-se todo contido no balão da esquerda, e à direita eu tenho um vácuo, certo? O recipiente não contém matéria, e os dois balões estão intercomunicados com uma torneira de comunicação. E se eu abrir essa torneira de comunicação, o que vai acontecer é a expansão do gás. E ao expandir, ocupando então o volume dos dois recipientes, qual é o sistema que tem maior entropia? Muito bem, aqui à sua esquerda
nós temos a situação inicial, o início, e aqui nós temos a situação final. E a entropia, como eu disse há poucos instantes, ela está relacionada ao grau de distribuição das partículas, e vocês podem observar que à direita a distribuição das partículas ela aumentou, elas estão mais distribuídas num volume maior, que se refere ao volume dos dois balões, ao passo que à esquerda essa distribuição é menor, já que o gás está contido somente no balão da sua esquerda. Então eu posso afirmar que na situação inicial a entropia do gás é menor, e nessa situação final a entropia do gás é maior. E se nós analisarmos essa figura da expansão do gás, quando o gás se expande, então nós podemos afirmar que aumenta a entropia na expansão. O gás, quando ele aumenta de volume, ele se expande, aumentando o grau de distribuição das partículas, aumentando o grau de aleatoriedade, isto é, traduzindo, aumenta a desordem do sistema, certo? Aqui nós temos uma outra figura que também mostra isso que eu estou falando para você, o inverso agora. Nessa figura nós temos um gás dentro de um recipiente que, por sua vez, está sendo comprimido. E essa questão do volume das partículas que encontram-se dentro de uma determinada área, nota-se perfeitamente que aqui à esquerda, onde o volume é maior, as partículas estão mais distribuídas, ao passo que quando comprimir o gás diminuindo o seu volume, ao diminuir o volume, diminui o espaço de distribuição dessas partículas, consequentemente diminui também a entropia. Então o gás aqui, ao contrário do caso anterior que estava se expandindo, aqui o gás está sendo comprimido, e nessa compressão diminui o grau de distribuição das partículas numa determinada área e, traduzindo, diminui a sua entropia. A entropia de um gás aumenta quando ele expande e diminui quando ele se comprime, certo? Muito bem. Uma outra propriedade que nós podemos utilizar aqui com relação à entropia é com relação ao número de partículas do sistema. E isso aqui, aliás, permitirá a resolução de vários exercícios que, inclusive, aparecem com muita frequência na prova do ITA e do IME também. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma reação de 2 mols de reagentes gasosos que acabam se transformando em 3 mols de reagentes gasosos. Notem que houve um aumento do número de mols de partículas no sistema. E esse aumento do número de mols de partículas aumenta a desordem. Então eu posso afirmar para vocês que a entropia final, com 3 mols de gases, é maior que a entropia inicial. E, consequentemente, a variação de entropia, que é final menos inicial, é maior do que zero. Exemplificando isso daqui, digamos que eu tenha, por exemplo, uma reação com 2 mols de dióxido de nitrogênio gasoso, que vai ser submetido a uma reação de decomposição, e essa, por sua vez, vai originar como produto 2 mols de monóxido de nitrogênio gasoso mais oxigênio gasoso. Aqui nós temos então um exemplo que mostra que nesta reação eu tenho aqui à esquerda 2 mols de um reagente gasoso, e aqui eu tenho 2 mols de monóxido de nitrogênio mais 1 mol de oxigênio, que dá um total de 3 mols de gases. Notem, portanto, que a entropia nesse sistema, levando em consideração o estado inicial, os reagentes e o final, que são os produtos, então eu posso afirmar que aumentou aqui a entropia do sistema. A entropia, a desordem aumentou porque tem mais partículas em uma determinada área. Consequentemente, como
a variação de entropia é dada pela entropia final menos inicial, como o sistema final tem mais partículas e a entropia é maior que o inicial, logo a variação de entropia é maior do que zero. E isso daqui, como eu disse, aparece com bastante frequência nos exercícios do ITER. Nós vamos ver isso na segunda parte dessa apresentação, na resolução dos problemas. Outra situação, combinação de dois gases formando um sólido. E nesse caso, esse sólido ele ocupa um volume muito pequeno, comparado ao volume ocupado pelos gases. Esse volume até é desprezível. Consequentemente, se houve uma redução do número de partículas gasosas em relação ao sólido formado, então eu posso afirmar que a entropia inicial ela é maior que a final. E se houve uma diminuição da entropia, consequentemente, essa variação ela é negativa. Vamos colocar aqui um exemplo que ilustra essa afirmação. Por exemplo, eu tenho aqui amônia, NH3, no estado gasoso, que vai, por sua vez, reagir com cloreto de hidrogênio, que em solução aquosa origina o famoso ácido clorídrico. Mas aqui ele não está em solução aquosa, ele está na fase gasosa somente, então é cloreto de hidrogênio, e quando reage com amônia, forma o cloreto de amônio. E esse, por sua vez, ele é sólido. Então, se nós levarmos em consideração o número de mols somente dos gases, aqui eu tenho 1 mol de amônia, 1 mol de cloreto de hidrogênio, e isso dá um total de 2 mols de partículas gasosas. Mas nós não temos gases formados no produto, então eu vou levar em consideração o número de mols de gases formados igual a zero. O sólido ele ocupa um volume, mas como eu disse e repito, esse volume do sólido ele é desprezível comparado ao volume ocupado pelos gases. Então, nessa circunstância, notem que houve uma redução do número de mols em relação ao estado inicial e o final. Consequentemente, se houve uma redução do número de mols dos reagentes em relação aos produtos, então eu posso afirmar para vocês que houve uma diminuição da entropia. A entropia da esquerda para a direita ela diminuiu em função da diminuição do número de partículas em relação aos reagentes, os produtos. Como a variação de entropia é final menos inicial, e nesse caso o final é uma quantidade menor e a inicial é maior, logo nós teremos uma variação, que é final menos inicial, e essa por sua vez ela vai ser negativa. E dentro de instantes, daqui a pouco nós vamos discutir o que implicará essa variação de entropia, se é negativa ou positiva, certo? A priori, eu estou apenas dizendo que o aumento do número de partículas implica no aumento da entropia. Logo, se diminuir o número de partículas, diminuirá a entropia. Muito bem, outra propriedade que está relacionada à entropia das partículas do sistema, o grau de desordem, é que a entropia aumenta com a temperatura. Aqui nós temos um gráfico que está mostrando aqui à sua esquerda, na ordenada a entropia, e na abscissa a temperatura absoluta. E esse gráfico está mostrando para vocês que com o aumento da entropia, isso vai aumentar, o aumento da temperatura implicará no aumento da entropia. Mas aqui eu quero deixar claro duas questões. Primeiramente, como eu vou realizar o cálculo da entropia com o aumento da temperatura? Isso aparecerá na resolução dos exercícios. Por exemplo, aqui, nesse pequeno intervalo, notem que a partícula encontra-se no estado sólido, somente no sólido, e quando eu vou aumentando a temperatura, vai aumentando a entropia. Como que eu posso calcular esse efeito? Então, eu calculo assim: a variação de entropia é calculado quando há uma variação de temperatura através dessa relação aqui, capacidade calorífica da substância envolvida nesse aquecimento
E isso, por sua vez, é multiplicado pelo logaritmo natural, ou seja, pelo ln, da temperatura final sobre a temperatura inicial. Dessa forma que eu vou calcular a variação de entropia como quando ocorrer um aumento da temperatura. Aí, nesse caso, a temperatura vai aumentando, ela aumenta e, consequentemente, essa temperatura transfere energia térmica para o sistema, as partículas vão ficando mais agitadas, e quando chega nessa temperatura aqui, ó, ela fica constante, e no momento que a temperatura ficar constante, aí nós temos um equilíbrio entre o sólido e o líquido. Nesse equilíbrio existente entre sólido e líquido, nessa figura, é o que nós chamamos de fusão. Mas, e se eu quiser calcular a variação de entropia na fusão onde a temperatura é constante, como que eu faço? Aí eu vou fazer uso dessa relação matemática aqui. A variação de entropia para um sistema, primeiramente, ele é reversível. Reversível porque aqui na fusão há um equilíbrio entre o sólido e o líquido. Então, parte do sólido transforma em líquido, parte do líquido transforma em sólido, e essa transformação ela ocorre através de uma quantidade de calor, e essa, por sua vez, ela é uma quantidade reversível, isto é uma mesma quantidade que passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido, por isso é reversível. E a temperatura ela é constante, certo? Então, meus amigos e minhas amigas, atenção, certo? A entropia ela aumenta com o aumento da temperatura. Antes da interface sólido-líquido e entre a interface líquido-gás, nos estados sólido e líquido, respectivamente, a entropia aumenta com o aumento da temperatura e essa variação é calculada por essa relação, dado pelo poder calorífico, a pressão constante, que multiplica o logaritmo natural da temperatura final sobre inicial. Nós não vamos demonstrar isso daqui, já que não é essa a finalidade dessa aula. Mas, no momento que existe um equilíbrio entre sólido e líquido, ou entre líquido e gás, nesse equilíbrio, a variação de entropia é calculada a temperatura constante, dado pelo calor estabelecido para romper as ligações químicas entre as partículas, e quando todas as partículas estiverem transformadas em líquido, aí consequentemente aí a temperatura volta a aumentar, aumentando a entropia, e assim sucessivamente, certo? Aqui nessa figura mostra as mudanças de estado físico da matéria, e aqui nós temos a fusão, passagem do sólido para o líquido, e entre sólido e líquido, na fusão exatamente, nós temos um equilíbrio. Temos parte do sólido transformando em líquido e líquido transformando em sólido. Mas como a temperatura vai aumentar, então todo sólido num determinado momento transforma-se no líquido. E esse líquido depois, a temperatura vai aumentando, e a entropia também, porque as partículas começam a ficar mais desorganizadas, e parte do líquido transforma-se em vapor, que é a fase gasosa. E entre o vapor e o líquido, esse equilíbrio, nós chamamos de ebulição. E um detalhe muito importante que deve se ressaltar aqui nessa figura à esquerda, nesse gráfico, é que se nós levarmos em consideração a temperatura de fusão e a de ebulição, notem que o intervalo referente à variação da fusão é menor do que da ebulição. A ebulição ela apresenta uma variação de entropia maior do que na fusão, certo? E, repetindo, para calcular a variação de entropia, quando há uma variação de temperatura, aí eu utilizo essa relação. Capacidade calorífica, pressão constante, logaritmo natural da temperatura final sobre inicial, e se a temperatura for constante, tanto na fusão quanto
na ebulição, nesse momento que ocorre o equilíbrio entre sólido e líquido, entre líquido e vapor, aí o calor é reversível, ou seja, a quantidade é a mesma para transformar uma substância na outra, e a temperatura ela é constante, ok? Nós temos exercícios daqui a pouco que nós vamos fazer relacionados a essa informação. Muito bem, senhores, senhoritas, a partir do momento que nós já temos o conhecimento do que significa a variável, a grandeza chamada de entropia, agora nós poderemos estudar tranquilamente a segunda lei da termodinâmica. É um processo extremamente importante e que, por sua vez, devido à sua importância, aparece com muita frequência na resolução dos exercícios, depois vocês vão conferir. Por exemplo, então aqui está o significado. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: os sistemas tendem a mudar espontaneamente para os estados mais desordenados. Ou seja, a entropia do universo aumenta numa transformação espontânea. E aqui eu deixei em destaque que processos espontâneos são aqueles que aumentam a entropia do universo. É o que nós podemos chamar de universo. Aqui nós temos nessa figura um sistema, um becker, e dentro do becker nós temos provavelmente uma reação, ou nós temos aqui uma mudança de estado, que dependendo daquilo que nós estudamos nas videoaulas anteriores, esse sistema ou ele pode absorver energia em forma de calor da vizinhança, ou dependendo da circunstância, ele pode transferir calor para a vizinhança. Então nós temos aqui sistema, vizinhança. E o que nós chamamos de universo? O universo é exatamente esse conjunto aqui entre vizinhança mais o sistema. Essa figura, ela vai explicar exatamente para vocês a relação entre universo, sistema e vizinhança. Eu vou escrever isso daqui, confira. Aqui está então a representação dessa figura, mostra que o universo é constituído do sistema mais a vizinhança. E segundo a segunda lei da termodinâmica, os processos ditos espontâneos são aqueles que permitem um aumento da entropia. Agora, a entropia do universo sempre vai aumentar. A entropia do universo ela não é conservativa, ela sempre aumenta. Agora, esse aumento da entropia do universo, ela pode ser obtida através do aumento do sistema e da vizinhança, dos dois simultaneamente. Ou pode ser que tenhamos um aumento da entropia do sistema com a diminuição da entropia da vizinhança, sendo que esse efeito da entropia do sistema ele é mais significativo do que a diminuição da vizinhança. Mas também nós temos um aumento da entropia do universo se for o contrário. O sistema tem sua entropia que vai diminuir, mas para manter a entropia do universo sempre maior, então a entropia da vizinhança tem que aumentar, certo? Sempre a entropia do universo aumenta, nunca a entropia do universo diminuirá. Então, sistemas tendem a mudar espontaneamente para estados mais desorganizados, ou seja, a entropia do universo sempre vai aumentar. Isso que eu acabei de falar para vocês pode ser traduzido, essa segunda lei da termodinâmica, através dessa relação, que a entropia do universo é igual à soma da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. E a entropia do universo sempre vai aumentar, sempre será positivo para processos ditos espontâneos. Processos ditos espontâneos ou irreversíveis são aqueles em que a variação de entropia é sempre positiva. Aqui na sua direita nós temos um exemplo de um processo irreversível, isto é, o palito de fósforo que foi aceso e depois ele queima o palito e depois no final
você percebe que essa situação final ela não consegue retornar ao estado inicial. É isso que nós definimos como um processo irreversível. Por exemplo, o ovo que caiu de uma mesa no chão e quebrou, ele não consegue voltar ao seu estado inicial. Então, esse é um chamado processo irreversível e este, por sua vez, ele é espontâneo. O que é um processo espontâneo? É aquele em que a variação de entropia do universo, que é o total, sempre será positivo. Sempre positivo. Automaticamente, é claro que para o sistema ser não espontâneo, basta que a variação de entropia seja negativa, ou seja, o processo não ocorre naturalmente. Só ocorre se houver uma determinada intervenção e, dependendo da situação, nem com intervenção ele ocorrerá. E nós temos também um processo chamado em equilíbrio ou reversível, que é aquele em que a variação de entropia do sistema é igual das vizinhanças e, por esse motivo, a variação de entropia do universo é igual a zero. Certo? E isso aqui, senhores e senhoritas, que consiste no significado da segunda lei da termodinâmica. No universo, os sistemas tendem sempre a uma entropia positiva, a uma reação espontânea. E um processo espontâneo dito irreversível é aquele em que a variação da entropia do universo sempre será maior do que zero. Agora, para que esse valor seja positivo, como eu acabei de falar dentro de instantes atrás, ele pode ocorrer com um aumento da variação da entropia do sistema e diminuição da entropia das vizinhanças, ou o contrário. Pode acontecer que a variação de entropia do sistema diminua, desde que a variação de entropia das vizinhanças seja maior, e de modo que o total fique sempre positivo. Vamos discutir melhor essa questão através desse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma situação de uma figura que está mostrando para vocês a transformação de estado físico de um sistema aberto, certo? Aqui nós estamos nessa figura um becker contendo água no estado sólido, e à sua direita nós temos a água no estado líquido. E exatamente nesse ponto nós temos que discutir duas questões. Primeiramente, a entropia do sistema, como é que fica? Aqui nós temos à esquerda a água no estado líquido, que tem uma entropia, um grau de desordem, que se comparado, por exemplo, aqui é sólido, se compararmos, por exemplo, com a água no estado líquido, essa entropia é menor. E aqui nós temos a água no estado líquido com a sua entropia, que se compararmos com o estado sólido, essa entropia é maior. Então vamos analisar esses dois aspectos. Primeiramente, na passagem do estado sólido para o estado líquido, ele ocorre de forma espontânea, isto é, se esse processo ele é espontâneo, significa que a variação de entropia ele é positivo, ele é maior do que zero. Para temperaturas maiores do que 0 grau, por exemplo, temperatura ambiente. Tá? Vamos supor, temperatura ambiente a 25 graus Celsius, o que vai acontecer? Espontaneamente, a água no estado sólido absorve calor, tá? Recebe calor do meio externo, e essas partículas começam a romper as interações entre as moléculas de água no estado sólido, e elas acabam se transformando em líquido. Então, nesse caso especificamente, como esse sólido transformou-se em líquido, e o líquido tem uma entropia maior do que o sólido, logo, aqui nós temos
a variação de entropia do sistema vai ser final menos inicial. O final é o líquido e o inicial é o sólido. Mas como a entropia do líquido é maior que o sólido, então a variação de entropia do sistema ela é positiva. Aí está tudo em ordem. Então houve aqui um aumento da entropia, o que justifica a variação de entropia positiva. Mas nesse caso aqui, a variação de entropia do sistema ele aumenta, e como ele retira calor da vizinhança, consequentemente a entropia da vizinhança ela diminuirá. Ela vai diminuir, aumenta e da vizinhança diminui, de modo que esse aumento da entropia da vizinhança ele é mais significativo do que a diminuição da entropia da vizinhança. Consequentemente, isso faz com que a variação de entropia do sistema, do universo, que é o total, seja positiva. Aqui está tudo em ordem, porque está dentro da previsão, né? Notem que a entropia da água do estado sólido, ela vai diminuir quando passa para o estado líquido, então a desordem vai aumentar. Consequentemente, a variação de entropia também aumenta. Mas uma coisa que é intrigante é exatamente o contrário. Agora vamos analisar aqui o inverso, senhores e senhoritas. Olha que interessante. Como que ocorre de forma espontânea o processo inverso? Ou seja, a passagem da água do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido. Como que acontece o inverso? Mas porque o que intriga nessa passagem? O que intriga, né, nesse efeito é exatamente o seguinte, porque quando a água no estado líquido transforma-se em sólido, sua entropia vai diminuir. E se há uma diminuição da entropia, consequentemente, a entropia do sistema diminuirá. Mas se a entropia do sistema diminui, como que faz com que esse sistema fique espontâneo? É porque a variação de entropia do universo ela vai ficar positiva. Mas a entropia do universo vai ficar positiva à custa do que exatamente? Porque aqui vai acontecer o inverso do caso anterior. O líquido vai transferir calor, né, então o sistema perde calor para a vizinhança. E, consequentemente, como a vizinhança vai receber esse calor do sistema, então logo a sua variação de entropia vai aumentar. Então, o inverso do caso anterior, a variação de entropia do sistema, que a passagem do líquido para o sólido vai diminuir, e para que a variação de entropia do universo fique sempre positiva, então logo a entropia da vizinhança aumenta. E como que isso ocorre? Aqui está a explicação, repetindo. A água do estado sólido para o líquido, ela retira calor, ela perde calor para o meio externo, aí consequentemente o meio externo, que é a vizinhança, vai receber esse calor e a entropia vai aumentar. Enquanto vai diminuir a entropia do sistema, aumento da vizinhança e assim a variação da entropia do universo continuará sempre positiva, indicando que esse processo também é espontâneo, certo? Muito bom. Então isso que intrigava muitas pessoas. Poxa, até passagem de sólido para líquido eu entendo que o processo é espontâneo porque aumentou o grau de desordem do sistema. E a segunda lei diz que o processo espontâneo sempre ele vai no sentido da desordem. Quanto mais desorganizado o sistema, aí ele tende a ser espontâneo. Mas como explicar a passagem de líquido para sólido, onde essa desordem diminui e o sistema continua espontâneo? Porque nesse caso, essa segunda lei da termodinâmica não leva em consideração somente a variação de entropia do sistema, leva em consideração o aspecto global do universo. O universo é a soma da vizinhança com o sistema, certo?
Aqui nós temos agora a explicação de um sistema conhecido como reversível. Um processo reversível é aquele que encontra-se em equilíbrio dinâmico. E nesse equilíbrio dinâmico, notem que ocorre simultaneamente a passagem da água no estado sólido. Aqui nós temos a água no estado sólido com a sua entropia. E aqui à sua direita nós temos a água no estado líquido. Acontece que tanto a água no estado sólido quanto no estado líquido encontram-se em equilíbrio dinâmico a uma temperatura constante que é de 0 graus Celsius. Então significa que a quantidade de calor que o sólido vai receber da vizinhança vai ser exatamente igual à quantidade de calor que o sistema no estado líquido vai liberar para a vizinhança. Esses valores numéricos são iguais. Por isso que a variação da entropia do sistema, que é dado pelo calor reversível sobre a temperatura, que é constante, nesse caso 0 graus Celsius, da vizinhança, como esse calor reversível é exatamente igual, o valor numérico é exatamente o mesmo do calor absorvido e liberado, logo, a variação de entropia do sistema é igual à da vizinhança e, por esse motivo, a variação de entropia do universo é nula, quando nós temos um sistema em equilíbrio dinâmico, ou também chamado de reversível. Processo reversível é aquele em que nós temos a temperatura constante, e deve-se ressaltar mais uma vez aqui uma questão importante, senhores e senhoritas, é que quando esse processo ele é reversível, essa variação de entropia, seja do sistema ou da vizinhança, é calculado através dessa relação aqui, ó. Quantidade de calor desse processo reversível sobre a temperatura, e essa por sua vez ela é constante, certo? É exatamente no momento que ocorre a fusão, como eu mostrei naquele gráfico anterior ali para vocês. Tá ok? Outras particularidades que nós vamos discutir também agora nesse momento. Então observem aqui essa figura à sua esquerda. Em vermelho nós temos um corpo quente, à direita nós temos um corpo frio. E segundo a lei da termodinâmica, esse processo espontâneo ele sempre tende ao aumento da desordem do sistema. E nesse caso especificamente está escrito aqui que nessa passagem do calor do corpo quente para o corpo frio ocorre da seguinte maneira: passa a energia térmica do corpo A para o corpo B, consequentemente a entropia do B vai aumentar, e esse processo é espontâneo por essa razão. Aí diz que a entropia aumenta com a temperatura. E esse aumento da temperatura implica no aumento da entropia, e este, por sua vez, é calculado através dessa relação aqui, ó. É essa relação que se utiliza para calcular essa variação de entropia. Ela é positiva, porque a entropia final vai ser maior do que a inicial. Capacidade calorífica, pressão constante, multiplicado pelo logaritmo natural da temperatura final sobre a inicial, isso quando há uma variação de temperatura. E quando a temperatura final é maior que a inicial, esse ln desse número maior do que zero faz com que nós tenhamos uma variação positiva, indicando que esse processo é espontâneo. Aqui nós temos abaixo uma outra figura que diz o seguinte: um corpo frio à sua direita e à esquerda um corpo mais frio ainda. Olha que interessante. A absorção de uma dada quantidade de energia resultará num maior aumento da entropia quanto menor for a temperatura. Mas isso daqui também dá um nó na cabeça, né? Você acabou de falar que o aumento da temperatura implica no aumento da entropia. Aqui eu entendi pela forma, mas como você vai me convencer do contrário? Como você me explica isso, então, que
o aumento da entropia ocorre com a diminuição da temperatura. O que mostra essa figura que o corpo B ele é frio e o corpo A ele é mais frio ainda, e no entanto a entropia aumentou com a diminuição da temperatura. Olha só esse esquema que vai ajudar a compreensão desse fato, senhores e senhoritas. Aqui à esquerda nós temos um corpo quente e notem que a sua variação de entropia do corpo quente, se colocasse o inicial na língua norte-americana, né, hot, para não confundir com o Q de calor, né, é dado pelo calor desse processo dividido pela temperatura. E o mesmo acontece aqui para o corpo frio. A variação de entropia do corpo frio cold é dado por calor, esse calor reversível, né, dividido pela temperatura. Se essa quantidade de calor ela permanece constante, consequentemente, nessa equação nós podemos perceber que a variação de entropia e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Então, no corpo quente, quando há um aumento de temperatura, isso implicará na diminuição da sua entropia, porque são grandezas inversamente proporcionais, como está escrito aqui, ó. O corpo quente, uma pequena redução na entropia devido ao aumento da temperatura. No corpo frio acontece o oposto, ocorre uma diminuição na temperatura que implicará no aumento da entropia. Aqui está escrito que um grande aumento de entropia do corpo frio provocado pela redução de temperatura. Explicação, porque esses termos dessa equação são inversamente proporcionais, mas acontece que esse processo ele é espontâneo do corpo quente para o frio. E qual é a explicação para o fato dele ser espontâneo? Aqui está, ó. O calor total é dado pela variação de calor do sistema 1 mais o sistema 2. Então, se há uma diminuição da entropia do sistema 1, então vai aumentar a entropia do sistema 2. Esse aumento ele é mais significativo do que essa diminuição, que faz com que essa variação seja positiva e esse processo seja espontâneo. Enfim, entenderam? São duas situações que às vezes as pessoas têm uma certa dúvida. Puxa, você falou que o aumento da entropia aumenta com o aumento da temperatura, e agora você diz que a entropia aumenta com a diminuição da temperatura? Essa explicação é dada por esta relação com o calor constante, temperatura e a entropia são inversamente proporcionais. Talvez isso que eu acabei de explicar fique mais claro nesse outro exemplo aqui, ó. Observem. Calor é transferido do Sol para a Terra. Mostre que a entropia do sistema Terra e Sol aumenta durante esse processo. Bom, aqui à minha esquerda eu tenho o Sol, e cuja variação de entropia é dado por calor, que no caso está sendo transferido do Sol pela temperatura. E aqui no complemento está escrito o seguinte: o Sol libera calor a alta temperatura e tem sua entropia diminuída. Qual a explicação desse fato? Porque aqui na equação mostra que a temperatura e a entropia são grandezas inversamente proporcionais. E a Terra, por sua vez, o que vai acontecer? A Terra vai acontecer exatamente o oposto. Então, observe aqui, a variação de entropia da Terra será dada por o calor, que esse, por sua vez, é absorvido do Sol pela temperatura. E aí ocorrerá o oposto. Observe, a entropia da Terra vai aumentar no processo, por quê? Devido à diminuição da temperatura.
maior, só um detalhe, a entropia do Sol aumenta devido à diminuição da temperatura em relação ao Sol. É claro que o Sol é uma estrela muito mais quente do que na Terra, e essa diminuição da temperatura da Terra vai implicar no aumento da sua entropia. Certo? Agora me explica o seguinte: diminui a entropia do Sol, aumenta a entropia da Terra, mas e a entropia do sistema Terra e Sol, como que vai ficar? Então vamos escrever aqui, ó. A variação de entropia total, vamos colocar do universo, que é dado pela soma da variação da entropia do Sol mais a variação de entropia da Terra, faz com que, se a variação de entropia do Sol ela diminui a entropia do Sol devido ao aumento da sua temperatura, ao passo que na Terra, ao contrário, comparado à temperatura do Sol, uma diminuição da temperatura, mas um aumento da entropia. E esse aumento da entropia da Terra, ele é mais, digamos, significativo do que a diminuição da entropia do Sol, e com isso a resposta é: a variação de entropia do sistema Terra e Sol, ele é positivo, então ele aumenta durante o processo. Certo? Ficou claro? Entendido? O Sol libera calor a alta temperatura, tem sua entropia diminuída. Já a Terra absorve calor a temperatura bem mais baixa. Então a temperatura na Terra é bem menor em relação ao Sol, e essa diminuição da temperatura implica no aumento da entropia. No processo Sol-Terra, esse aumento da entropia da Terra é maior do que a diminuição da entropia do Sol, e faz com que esse sistema Sol-Terra fique sempre com uma variação de entropia positiva. Na minha opinião, esse exemplo vai explicar bem essa questão anterior que eu acabei de explicar para vocês, que a absorção de uma dada quantidade de energia resulta numa maior entropia quanto menor a temperatura, que isso às vezes causa uma certa dúvida nos alunos. Espero que isso tenha ficado claro. Peguei um exemplo resolvido aqui para explicar para vocês numericamente essa explicação teórica. Observem. Ele diz o seguinte: a transferência espontânea de calor do quente para o frio é um processo irreversível e espontâneo. Calcule a mudança total da entropia. Ele pede para você calcular a entropia de 4.000 joules de transferência de calor ocorrer de um reservatório quente a temperatura inicial de 600 Kelvin para um reservatório frio, onde a temperatura do mesmo é 250 Kelvin, assumindo que não há mudança de temperatura em nenhum dos reservatórios, isoladamente. Bom, aqui ele diz que quando transfere calor do corpo quente para um corpo frio, esse processo é espontâneo e irreversível. E essa figura à sua direita está mostrando para vocês que esse processo é espontâneo e irreversível. E se nós pegarmos aqui, essa figura mostra que o corpo quente transfere calor e o corpo frio absorve esse calor. Então o corpo frio vai ter um aumento na sua entropia, o corpo quente diminui a sua entropia. Como a variação de entropia final menos inicial, a final é maior, a inicial é menor, então essa variação é positiva. Mas eu posso chegar no mesmo valor numérico se eu levar em consideração que esse sistema é reversível. Esse processo sendo reversível, o que acontece? O corpo quente transfere calor para a vizinhança. A vizinhança transfere calor para o corpo frio. O processo pela qual ocorreu é diferente, mas o ΔS
não interessa se esse processo é direto ou se ele é indireto, se ele é irreversível ou irreversível, porque o ΔS, a variação de entropia, ela é a função do estado. O que isso significa? Que ela não depende do caminho. Isso quer dizer, senhores e senhoritas, que eu posso calcular a variação de entropia seja pelo processo irreversível ou pelo processo reversível. Não depende do caminho, já que a variação de entropia só depende do estado inicial e final. Então aqui à esquerda o estado inicial é o corpo quente, cuja variação de entropia é calor pelo tempo, e notem o sinal importante, isso é na resolução dos exercícios por conta do aluno. Calor negativo, o que isso significa? Calor negativo quer dizer que ele está sendo transferido diretamente para o corpo frio ou para a vizinhança. Então esse calor transferido é de 4.000 joules, a temperatura do corpo quente é 600 Kelvin, e essa razão mostrou que a entropia do corpo quente ficou negativa, menor. Sim, porque como ela está transferindo calor, então a entropia vai diminuir. E no reservatório frio, calor pelo tempo. Agora notem que aqui esse calor é positivo, porque o sistema, no caso, está recebendo essa energia do corpo quente ou da vizinhança, como queira, mas o valor numérico é o mesmo. Só que a temperatura do corpo frio é 250 Kelvin. E essa razão apresenta que a variação de entropia do corpo frio, cold, é positiva. Ela aumentou, e a do corpo quente diminuiu, certo? Mas e a variação de entropia do universo? Aumentou ou diminuiu? Ora, se ele disse aqui no enunciado que essa transferência de calor é espontânea, então essa variação de entropia vai ser positiva. Vai ser positiva pelo seguinte motivo: a variação de entropia do corpo quente diminui, a variação de entropia do corpo frio aumentou, e esse aumento ele é mais significativo do que essa diminuição, e que por esse motivo faz com que a variação de entropia fique positiva, indicando que esse processo é espontâneo, certo? E para calcular esse processo eu posso usar tanto a fórmula para o cálculo da entropia pelo processo reversível e irreversível, porque, como eu mostrei aqui nessa figura da sua direita, a variação de entropia, por ser função de estado, ela não depende do caminho e somente do estado inicial e do estado final. Certo, senhores e senhoritas? Essas explicações teóricas permitirão a resolução dos exercícios, mas a resolução dos exercícios do ITA e do IME, eles exigem um conhecimento teórico, digamos assim, bem solidificado, certo? E para que essa aula não fique muito extensa, então eu vou dividi-la em dois momentos. Nesse primeiro momento eu apresentei a teoria, e agora na segunda parte eu vou resolver os exercícios referentes a esse tópico. Confira.